Graças a paz, igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido a todos que estão assistindo essa transmissão a junto comigo darmos continuidade ao estudo de Gênesis em mais uma quarta doutrinária. Hoje o texto que nós vamos ter por base do estudo da nossa quarta-feira é Gênesis 41. Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias e enquanto isso também convido a todos a junto comigo orarmos para darmos início a mais um estudo. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, por mais essa porção, Senhor Deus, que Tu trará a nós. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que Tu possas nos ajudar no entendimento acerca das Escrituras e que Tu possa trazer também, Senhor Deus, lições valiosas às nossas vidas acerca do texto que será ministrado essa noite. Fica conosco durante todo esse momento, assim nós choramos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gênesis 41, nós vamos ler todo o capítulo 41, vamos passar pelo texto, nós vamos tratar sobre alguns dos versículos. O texto é muito longo, ele tem 57 versículos, mas nós vamos lendo pausadamente, passando pelos ensinos aqui, pela vida de José. Texto esse que tem por título, na versão que eu tenho em mãos, José interpreta os sonhos de Faraó. A partir do versículo 1 do capítulo 41, assim nos diz a palavra do Senhor. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele em pé junto do Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras. Paravam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretassem. Bem, irmãos, aqui nós temos o primeiro bloco de versículos que traz a nós a revelação acerca de 2 sonhos que o Faraó ele tivera naquela noite. 2 sonhos relacionados diretamente aqui, um à agricultura e o outro à pecuária. Um tratava sobre vacas, o outro tratava sobre grãos, e aqui mais precisamente ele fala sobre espigas, né? E aqui Faraó ele tem uma prática que é chamar os seus magos para que lhe revelasse os sonhos. Isso aqui não foi dado de uma forma isolada. Na verdade, isso aqui era muito comum, porque entendia-se à época que os sonhos de Faraó eram revelação de algum Deus para eles, e os magos eles tinham ali a clarividência necessária para que pudesse revelar aquela situação. E assim o Faraó, como era o representante ali, né, dos deuses, ou o Deus encarnado, o Deus da terra, ele pudesse ali ter um suporte, um direcionamento para a sua governança, para que pudesse governar ali o Egito. Só que esse texto aqui que nós lemos, ele finaliza nesse ponto inicial, dizendo que não havia ninguém que interpretasse os textos, os sonhos ali do Faraó. Bem, irmãos, isso é muito interessante, porque quando a gente para pensar acerca dos fatos que irão acontecer,
Esse texto ele é bem conhecido, né? Essa passagem na vida de José ela é bem conhecida. Faraó em seguida ele chama o copeiro-chefe, né? E aí o que acontece é que ele tem ali uma audiência com o Faraó e em dado momento o copeiro-chefe ele se lembra, né, segundo as palavras dele aqui no versículo 12, de um jovem hebreu que estava com ele ali no cárcere e que em dado momento esse jovem hebreu também havia ali lhe revelado algumas informações, ele teria lhe revelado ali acerca de um sonho que ele teria passado e ele se atenta, né, para a vida de José e manda chamar José para que José ele pudesse ali auxiliar o faraó, né? E Faraó, ele diz isso ao faraó, e Faraó de bate-pronto, no versículo 14, ele manda chamar esse jovem hebreu, ele manda chamar José, né? E faz com que ele saia da masmorra. Eles preparam, né, José para se apresentar ao faraó, até porque ele era prisioneiro, ele estava como escravo, ele não poderia se apresentar diante do faraó maltrapilho, sujo. Então a palavra também nos fala aqui, a partir do versículo 14, né, o fizeram sair à pressa da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E aí Faraó, ele, quando põe José diante de si, ele explica a José, olha, eu tive um sonho, e aí o sonho aconteceu dessa forma. Ele explica o sonho mais uma vez a José, né? Os dois sonhos, das vacas e das espigas, e José ali, ele entende, né, claramente que o direcionamento, e aí isso dado à sabedoria que o Senhor derrama sobre a vida de José, que Deus ele havia ali se manifestado através de um sonho e revelado algo para Faraó, né? A partir do versículo 25, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. E aí ele explica, ele traz a revelação do sonho, né? Ele fala aqui que as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. E aqui é curioso porque José ele deixa bem claro, né, como eu falei, através da sabedoria que é dada ao Senhor à sua vida, de que a revelação do sonho, de que o motivo daquele sonho, ele vem do Senhor, ele vem de Deus. E é curioso porque dentro de uma obviedade, se era uma revelação vinda do Senhor, é óbvio também que os magos e adivinhos que estavam a serviço de Faraó, eles não poderiam revelar, porque se é algo vindo de Deus, só poderia ser revelado pelo próprio Deus. Assim como as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito Santo, os aspectos aqui da comunicação que se dava através do nosso Deus na vida de outras pessoas, também só poderia ser revelado através de um profeta ou alguém que fosse direcionado pelo próprio Deus, porque, assim como as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito, as coisas de Deus também só podem ser discernidas pelos seus. Então, era impossível que os magos e que os adivinhos ali, eles revelassem alguma coisa a Faraó, porque eles não teriam certamente a sabedoria necessária, o conhecimento necessário para poder revelar essas coisas. Esse é o primeiro fato curioso. O segundo fato é que José,
assim que ele conversa com o faraó e ele traz para nós aqui esse aspecto, né? O sonho foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. E a gente fala muito isso, né? Que quando Deus ele dá ênfase em algo, ele repete por algumas vezes ou um chamado ou algum tipo de direcionamento, é porque Deus quer dar ênfase, ele se apressa, ele quer trazer ali uma atenção para aquele fato. Então, se observarmos o início do texto, o faraó ele tem um sonho, ele desperta, ele cochila novamente, ele tem outro sonho, de outra forma, mas de mesma natureza. Então é Deus dando ênfase, dizendo, olha, isso vai acontecer e vai ser rápido. Então Deus ele traz aqui para a vida de Faraó uma ênfase acerca desse aspecto. Então, seguindo o texto, a partir do versículo de número 33, diz assim, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que interessante. José aqui, ele ainda jovem, né, digamos assim, tinha cerca ali dos seus 30 anos, José ele tinha passado por um período de turbulência, ele estava ali aprisionado, ele era escravo, né, ele é chamado diante da audiência de Faraó, ele tem ali a capacidade dada por Deus para revelar um sonho de Faraó, ele assim o faz, ele atribui diretamente ao Senhor, dado pela sabedoria que Deus deu a ele, e não só a sabedoria para revelar o sonho, mas Deus também o alimenta ali de uma capacidade de direcionar a Faraó sobre aspectos de administração pública que são muito pertinentes. Então José ali, sem nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de competência técnica sobre esses aspectos, mais uma vez capacitado pelo nosso Deus, ele traz ali um direcionamento muito pertinente e muito cabível a Faraó sobre como administrar, né, esse momento de bonança para que se prepare para um momento ali de escassez. E aí, a partir do versículo de número 37, né, o texto diz que o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado ou sábio como tu. E aqui Faraó ele é muito perspicaz, ele fala, olha, eu tive o sonho, eu tive uma dificuldade, eu amanheci atormentado, eu chamo meus oficiais, eu chamo meus magos, eu chamo meus adivinhos, eu chamo ali o meu conselho, ninguém consegue me dar um suporte. Abençoado seja abençoado seja ali o copeiro-chefe que lembrou de um cidadão, um hebreu escravo que estava na masmorra, trouxe esse homem até mim e esse homem ele me dá o melhor conselho possível. Além de revelar o sonho, ele me traz uma lição de administração sobre o meu reino que nenhum dos meus altos oficiais, nem as pessoas mais capacitadas do reino tiveram a competência de fazê-lo. Então, Faraó aqui ele é muito perspicaz quando ele fala, olha, eu não acho ninguém mais ajuizado do que você para fazer isso. Porque, primeiro, você me parece um jovem sábio e inteligente. E segundo, já ficou claro para mim que você tem um espírito, e o faraó declara, né, o espírito de Deus em sua vida. Porque esse Deus ele revelou o sonho através da sua vida que ele me deu. Então, assim, Faraó ele é muito prático aqui. Ele fala, olha, realmente eu preciso fazer tudo isso. E para mim, eu acho que a pessoa mais capacitada é você mesmo para fazer. Né? E aí, a partir do versículo 40 diz, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono
eu serei maior que tu. Então, José aqui ele é colocado como o governante, né, o administrador maior do Egito, deixando bem claro que ele é o segundo no comando. Então, Faraó ele dá esse decreto na frente de todos os seus oficiais, de todo o seu conselho. Então, fica atestado ali o poder que aquele escravo hebreu estaria passando a possuir naquele momento, né? E disse mais Faraó, a partir do versículo 41, disse mais a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e pôs no pescoço um corado de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro, clamando diante dele: inclinai-vos. Desse modo, constituiu sobre toda a terra do Egito, né, José ali como governante. Então, Faraó ele não só ele declara isso, não só ele o institui, mas ele faz ali uma cerimônia de posse para que ficasse atestado diante de todas as pessoas quem estava fazendo aquilo com José, né? Então, Faraó ele estava ali outorgando a José toda a autoridade do Egito, né? E aí disse ainda Faraó a José, versículo 44, eu sou o Faraó, contudo, sem tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Pontífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Aqui é muito curioso porque, assim como acontece com Daniel e os seus amigos lá, eles recebem o nome pagão na Babilônia, aqui José também recebe o nome pagão no Egito. Porém, fica claro também no texto que José, por mais que receba esse nome pagão, ele não se mistura, ele não esquece da sua natureza e do seu Deus, né? Assim como eu falei há alguns minutos atrás, o versículo 46 deixa claro que era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, andou por toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura da terra produziu abundantemente, e ajuntou José todos os mantimentos, e assim ele juntou muito cereal, ele se preparou para os anos ali de fome. A Bíblia também fala que José ele tem ali 2 filhos, né? O texto também revela que passados os 7 anos de abundância houve fome na terra, como José havia predito, havia fome em todas as terras, e sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, não só José havia administrado bem o Egito, havia se preparado para preservar o povo, como José também fez negócio. Então, ele se preparou tão bem que ele conseguiu trazer o mantimento necessário para a manutenção do reino ali, do império do Egito, mas também outras terras vinham até José e ele vendia. Então aqui ele devolveu a Faraó aquilo que Faraó tinha entregue a ele. Faraó deu a ele a chave, né, do seu reino, e José devolveu como um bom administrador, como um bom servo de Deus. Ele devolveu em maior escala, né? José devolveu riquezas para o Egito, porque não só cumpriu o que havia prometido, mas no meio do caminho ele ainda teve aqui a capacidade de reverter essa boa administração em recursos financeiros para o Egito. Bem, aqui, irmãos, para finalizarmos esse texto, a nós ficam algumas lições importantes sobre essa atitude de José. A primeira delas é: nós precisamos ter paciência para com as coisas do nosso Deus. Ora, é óbvio que quando nós lemos aqui essa passagem, tudo parece ter acontecido de forma muito rápida, mas, como eu falei, não podemos nos esquecer que José estava numa masmorra, e o texto não nos é claro, mas
fazendo uma exegese aqui do texto e alguns estudos, nos chegamos a um número de 13 anos em que José permaneceu preso nessa masmorra, desde o momento em que ele é lá colocado, desde a revelação do sonho ali do copeiro-chefe, alguns outros episódios que já foram frutos do nosso estudo, até o momento em que se apresenta ali ao faraó. 13 anos se passaram, irmãos. 13 anos de dificuldade, de cárcere, de prisão, de fome, de sede, de uma condição de indigente, irmãos. Ele era um escravo preso. Então José ele estava ali abaixo de qualquer situação naquela terra. Ele era menos que qualquer ser humano, talvez menos do que um animal. Então, lendo o texto, nós sabemos o destino e o que aconteceu com José. Se tornou o segundo homem mais importante da maior nação da terra na sua época, mas ele teve que passar por esse período de provação, irmãos. Ele passou por 13 anos ali de grandes dificuldades, até que de fato as coisas aconteceram assim como o Senhor previu para a sua vida. A nós é importante lembrarmos dessa primeira lição de José, porque sim, não só nós, mas eu acho que é uma natureza humana, somos imediatistas, nós ansiamos por aquilo que queremos e quando queremos, o queremos rapidamente. Bem, em José eu aprendo que as coisas de Deus, na maioria das vezes, elas carecem do tempo determinado. Sim, é bem verdade que Deus ele pode ter uma profecia para a tua vida, uma promessa para a tua vida e que se cumpra de imediato, 1, 2 dias, alguns meses. Mas também é bem verdade, irmãos, à luz da palavra, que nós temos vários exemplos aqui de homens e mulheres que cumpriram ali as promessas do Senhor e que precisaram perseverar e muita paciência para esperar o tempo devido das coisas de Deus. Mas podemos ter também a convicção de que se a promessa for feita pelo Senhor, ela acontecerá no seu tempo devido e o tempo do Senhor certamente é o melhor para as nossas vidas. Além disso, é muito importante entendermos que José, quando se colocou diante de Faraó, ele não se fez ali de rogado, ou então ele se colocou na posição de usufruir dos talentos dados pelo Senhor e auferir lucro próprio. Ele deixou bem claro, olha, Deus te deu esse sonho e através disso eu vou te revelar o que foi feito. Então ele delega ali diretamente a Faraó a autoria da obra. Ele deixa claro, olha, eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento, o dono da obra é esse aqui, e ele fala isso, isso e isso. Então, diante de uma oportunidade, diante de uma condição ali de tirar na Mega Sena, vamos colocar nesses termos, José ele não auferiu para si os louros do que não era seu. Ele deixa bem claro, ele declara aqui, no que nós falamos hoje, né? Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Foi basicamente isso que José fez. Ele deixou claro quem era ali o responsável por toda essa situação e de quem era ali a honra, a glória e o louvor quando tudo isso desse certo, que era o nosso Deus. Então, José, ele diante dessa situação, ele não deixa de declarar ali o Senhor da sua fé. A nós também é uma lição valiosa, precisamos entender isso, que muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, não podemos nos esquecer de quem tem a governança total da nossa vida, que é o nosso Deus. Então, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa capaz, se você tem algumas responsabilidades em seu domínio, se você é um administrador, se você é um gestor, se você é um líder, entenda que essa autoridade lhe foi dada por Deus e você precisa utilizar dessa capacitação, dessas oportunidades que Deus te deu para exaltá-lo. Então, é um exercício que precisamos fazer em nossas vidas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer local em que estivermos. Deus, ele nos fez a autoridade ou nos deu oportunidades e precisamos sim, não só nos lembrarmos dele, mas na oportunidade que tivermos, assim como José o fez, declararmos que ele é o nosso Deus e que todas as coisas vêm e são para ele. Para finalizar, irmãos, precisamos entender a última lição que podemos aprender com José, que é
o cuidado e o zelo com a responsabilidade dada por Deus. Se nós antes entendermos que precisamos aqui dar a Deus os louros devidos, nós precisamos também entender que nós temos que ter zelo e responsabilidade para com os direcionamentos. E aqui uma outra coisa, né? A responsabilidade dada ou as oportunidades que são concedidas pelo nosso Deus, porque é para Ele, é dele. Assim como precisamos administrar o talento que nos é dado, precisamos também ter muita responsabilidade com aquilo que nos é outorgado. José aqui, como governador do Egito, dado ali por Faraó esse título, ele não se beneficia do cargo e tampouco ele tenta oferir lucro próprio. Ele cumpre exatamente aquilo com que ele direciona Faraó a fazer, e não só isso, ele faz em excelência, ele vai além, porque assim tem que ser nas nossas vidas. Se nós nos comprometermos a fazer um trabalho, se nós nos comprometermos com uma determinada entrega, e aqui eu me repito, seja no nosso trabalho, na nossa labuta, seja dentro da nossa casa, seja em alguns outros aspectos, precisamos entender que temos que fazer estas e aquelas coisas com o seu devido cuidado, com a sua devida atenção, com zelo, como se fosse feito para o Senhor, porque no final do dia, Deus é que nos dá essa oportunidade, Deus é que nos traz ali esse sentimento de responsabilidade, e precisamos sim, irmãos, cumprir todas as coisas como se fossem para o Senhor, porque o representamos em qualquer lugar que estejamos. Então, assim como José, ele é chamado, é revelado, é dito ali que ele é uma pessoa que tem sabedoria dada por Deus, ele revela isso, ele não poderia ali se furtar da responsabilidade que ele tinha, não para com o Faraó, mas para com o nosso Deus, de fazer as coisas em excelência. Bem, essa é a lição do dia de hoje. Espero que tenha servido como porção da palavra para a tua vida, assim como serviu para a minha. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso Deus e orarmos, de fato, com o coração grato por essa riquíssima lição que nos é dada nessa quarta-feira. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que Tu tens feito por nós. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pelos Teus direcionamentos. Pedimos a Ti, Deus, um pouco mais, Senhor, porque sim, nós somos fracos e falhos, nós carecemos, Senhor Deus, da Tua misericórdia, e precisamos, Senhor, que Tu continues a nos direcionar, nos ajuda a entendermos e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, mesmo, Senhor, e principalmente nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pela revelação da Tua palavra, que nos é porção riquíssima, Senhor, de sabedoria, um alimento riquíssimo, Deus, que nos nutre. Nós somos gratos a Ti por tudo, e assim nós choramos e bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.